Vamos então dar início à nossa primeira conferência, intitulada Os Desafios da Articulação entre a Saúde e a Segurança Social, que antes de iniciarmos gostaria apenas de referir que, para além das pessoas que estão aqui no auditório, temos mais de 60 pessoas a visualizarem este evento online, além destes participantes. Chamo então ao palco a nossa moderadora, doutora Cláudia Reis, que é assistente hospitalar de Psiquiatria do Serviço de Psiquiatria de Portimão, coordenadora do internamento de agudos do Serviço de Psiquiatria de Portimão e membro da SEL de Barlavento na área da saúde mental. Muito bem-vinda, doutora Cláudia. Ora, muito bom dia a todos, bem-vindos então. Agradeço desde já e primeiramente o convite para moderar aqui a ordem de trabalhos desta primeira manhã do Fórum. Vamos dar então início com a primeira conferência, como disse a doutora Maria, sobre os desafios de articulação entre a saúde e a segurança social, cujo palestrante vai ser então o Dr. João Albuquerque, licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, especialista em Psiquiatria e Saúde Mental desde 97, com formação no Hospital Júlio de Matos, foi assistente hospitalar de Psiquiatria no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Dr. José Maria Grande, em Porto Alegre, entre 98 e 2008. Atualmente é diretor clínico do Centro de Recuperação de Menores Dom Manuel Trindade Salgueiro, no Assumar, em Monforte, desde 98. Como diretor clínico desta instituição, tem mantido desde 2000 um envolvimento crescente na organização funcional do centro, dinamizando a abordagem diferenciada em multideficiência, nomeadamente na avaliação diagnóstica e intervenção interdisciplinar integrada nas perturbações do neurodesenvolvimento. Tem ainda formação em psicoterapia pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves de Orientação Dinâmica e, portanto, também tem atividade científica vasta com a publicação de 13 artigos científicos na área de reabilitação e psiquiatria. Muito bem-vindo, Dr. João. Obrigado, Cláudia. Não sei se está ligado. Agora está. Bom dia a todos. Obrigado, Cláudia. Agora está e está para ficar, esperemos. Bem-vindos todos os presentes, quer presencialmente, quer à distância. Não sei se devo zangar-me com a doutora Paula. Também agradecer-lhe, naturalmente, porque, desafiou-me para estar aqui convosco e é um verdadeiro desafio no sentido em que o que eu tenho para partilhar é a minha experiência. Eu não sou especialista deste contexto, que é a articulação entre a segurança social e a saúde mental, mas tenho uma experiência de 25 anos já neste contexto do Centro de Recuperação de Menores e, portanto, não tenho hipótese de não ter algumas ideias formadas dentro deste campo, porque tem sido o campo em que tenho exercido grande parte da minha prática clínica. E, portanto, é muito neste sentido de partilhar convosco a minha experiência e tentar deixar aqui algumas ideias que para mim são muito importantes para conseguir organizar o meu trabalho e que acho que podem ser importantes também para as pessoas que estão ligadas a esta área, seja da saúde mental, seja da segurança social. É um bocadinho neste sentido de partilha pessoal que eu vou fazer a minha apresentação e deixar-vos um bocadinho da minha experiência. Assim, começava por deixar-vos aqui só um bocadinho aquilo que vai ser a sequência da apresentação. E o primeiro ponto que me parece fundamental e que é claramente aquele que para mim posso deixar mais ideias é o contexto daquilo que estamos a falar e saúdo também a mesa inicial de abertura, porque situaram muito bem aquilo que são as questões que nos trazem aqui, que são as questões pertinentes. Que é esta pessoa, como nós vamos ouvindo falar de pessoa com doença mental complexa, mas que é um conceito que ainda não é um conceito que ainda está, creio eu, à procura de definição, e é um bocadinho na tentativa de ajudar à definição deste conceito que eu vou partilhar algumas ideias convosco. Aquilo que a doutora Cristina falava da tal zona cinzenta, eu gosto de chamar uma zona luminosa, porque é uma zona especial e que nos desafia sempre também. E depois, a partir daí, então, pensar em respostas e em várias áreas, quais são as respostas que vamos tendo, e falar-vos finalmente um bocadinho daquilo que é a nossa resposta, que acaba por estar num limbo, nesta tal zona luminosa, mas que não se enquadra em nenhuma daquelas áreas específicas. Então,
Começava aqui por deixar-vos aqui assim 2 ou 3 histórias, pronto, muito rápidas, não é? Esta pessoa com uma mãe toxicodependente, um pai maltratante, de tal forma que tinha lesões graves resultantes dessas agressões, é internada por falta de apoio familiar. Vou tirar a máscara, que sei que lá em casa então pode ser mais difícil de me ouvir ainda. É internada porque não tem, de facto, apoio, e neste internamento mostra-se um bocadinho aquilo que nós esperávamos também, agressiva, de forma violenta e indiscriminada, sobretudo face à frustração, à desvalorização. E o diagnóstico que trazia o diagnóstico de deficiência intelectual ligeira e toda esta história familiar. Isto é um exemplo. Tal doente difícil de gerir pelo comportamento, não é? Que é a principal manifestação de sofrimento dele. Ou esta outra pessoa que, sem intervenção psicofarmacológica, tem esta atitude também agressiva, insistente, provocadora, muito apelativa, rouba objetos, está sistematicamente a romper com a dinâmica do espaço em que está, sem se conseguir integrar. Quando tentamos tratá-la farmacologicamente, fica muito prostrada, muito lentificada, com todos aqueles efeitos secundários de medicação pesada, mas o modelo agressivo e provocador mantém-se sem qualquer alteração. Ou outra, que tem uma deficiência intelectual grave, e portanto, este é, a nível mental, a grande questão, e depois tem alterações do ritmo cardíaco, com lipotimias episódicas, é orientada para a especialidade de cardiologia, mas na cardiologia consideram que não há necessidade de intervenção terapêutica. Depois já vos falo um bocadinho desta história, mas isto para quê? Para alertar que nestes doentes complexos não é só a questão da saúde mental, é a saúde integral, a saúde física é também muito importante e muitas vezes também aqui não é só entre a saúde e a segurança social, é dentro da saúde e a articulação entre a saúde mental e a saúde geral, que também muitas vezes se falha e muitas vezes é descurada. Portanto, é deste tipo de pessoas que estamos a falar, deste tipo de situações, deste contexto que estamos a falar e que é um contexto que é de facto extremamente desafiante. Ainda por cima, porque não é específico. O melhor que consegui trazer foi aqui isto que tem a ver com a evolução da funcionalidade ao longo da história de vida das pessoas. Não é? Nós somos pequeninos bebés, somos incapazes, estamos dependentes de cuidados, mas vamos desenvolvendo rapidamente até atingir a plenitude de capacidade e de funcionamento e depois vai decaindo e, eventualmente, numa fase tardia da vida, voltamos a ter necessidade de cuidados. Isto é o melhor que eu consigo trazer, mas no fundo traduz a ideia que é esta ideia de que a funcionalidade está a par do neurodesenvolvimento e, portanto, temos uma fase inicial de neurodesenvolvimento em que estamos em crescimento e precisamos, de facto, de apoio e de estimulação. E este desenvolvimento vai se complexificando e vai se enriquecendo e vivemos com as capacidades naturais que depois, numa fase posterior, acabarão por tender a declinar. Quando estamos no campo da doença, o que é que acontece? Poderemos ter, e esta doença complexa habitualmente, falamos desta área em que o desenvolvimento fica de alguma forma atrasado ou interrompido e, portanto, nunca chega a atingir um nível de autonomia e necessita de algum apoio, mais ou menos específico, maior ou menor, e, portanto, pode aqui traduzir-se pelas alterações de desenvolvimento uma curva que nunca passa daqui, ou fica mesmo muito baixo, e que precisa então de apoio e que pode caracterizar as tais situações de doença mental complexa. E temos, portanto, as situações ligadas ao neurodesenvolvimento, por um lado, ligadas à deficiência intelectual também, pronto, naturalmente, que é o campo que mais associamos a esta área, e depois outras mais para a parte final, média e tardia da vida, quando há patologia aos 40, eventualmente já temos alterações em que doenças psiquiátricas debilitantes acabam por condicionar uma perda grave das estruturas neuronais, uma esquizofrenia prolongada, por exemplo, e sem tratamento ajustado, e, portanto, vêm trazer também a pessoa para um nível de funcionamento muito limitado e muito desorganizado. E estou a falar de alterações neurológicas. Isto é importante também termos ideia, porque às vezes há muito esta ideia de que são as questões mais psicológicas, claro que são importantes, mas as questões neurológicas são fundamentais para conseguirmos olhar para estas situações. E pronto, dentro daquele primeiro campo, não é, do desenvolvimento, o que temos é isto, aquelas que são mais comuns de encontrarmos, são de facto a deficiência intelectual ou perturbação do desenvolvimento intelectual. Nós gostamos mais na psiquiatria
porque traduz mais aquilo com que estamos a lidar, é uma perturbação do desenvolvimento de facto. Salientava a perturbação do espectro do autismo, a perturbação de déficit de atenção e hiperatividade, que são aquelas mais conhecidas e que depois na clínica se entrecruzam muito. Depois as outras são perturbações mais específicas de diferentes áreas de funcionamento, mas estas três, a deficiência intelectual, o autismo e o déficit de atenção, este ponteiro está um bocadinho fraquito, tem outro, são de facto áreas que se manifestam muitas vezes por alterações graves do comportamento, que se cruzam umas com as outras, que não têm tratamentos específicos com eficácia clara e, portanto, são situações que desafiam muito a nossa intervenção. E depois são situações também que têm necessidades que são diversas, necessitam de apoio da educação, necessitam de apoio da segurança social, necessitam de apoio da saúde, e, portanto, cruzam uma série de intervenções que, na sua articulação, muitas vezes falham. Do outro lado, temos aquelas situações de doença mental crónica, pronto, a esquizofrenia como paradigma da nossa área, em que, numa evolução, como disse, sobretudo sem o apoio adequado, pode levar a alterações da estrutura neuronal graves e tornar a pessoa muito limitada nas suas capacidades e dependente de apoio e, mais uma vez, também aqui, com alterações comportamentais que dificultam o apoio que possamos dar, para além da dependência a outros níveis da área social, para o seu funcionamento, para a sua integração. E este aqui não se vê bem, mas pronto, no fundo isto era para dar a ideia de que estas situações em que podemos cobrir todo o espectro de patologia, desde alterações de comportamento alimentar, passando por todas as alterações afetivas, em que falta, isto não, vocês não percebem, não vou estar aqui a demorar tempo também com isto, a parte das psicoses, esquizofrenia nomeadamente, alterações da personalidade, alterações de base neurológica bem definida, as tais perturbações do neurodesenvolvimento, podem depois associar-se a comportamentos muito destrutivos, comportamentos muito difíceis de controlar, em que a impulsividade é um aspecto chave nuclear, mas isto para percebermos de facto que aquilo que são as tais situações de doença mental complexa não são algo específico, podem associar-se a uma diversidade imensa de patologia e, portanto, torna muito difícil de identificar este tipo de situação. E, finalmente, deixar-vos aqui mais um desenho que pode dar um bocadinho a ideia do que é que estamos a falar. Isto é um quadro que procura organizar a perspectiva da patologia psiquiátrica segundo fatores envolvidos e segundo a sintomatologia presente. Isto é o tipo de síndromes psiquiátricos em que temos aqui nesta ponta a deficiência intelectual, depois o autismo, a esquizofrenia, perturbação esquizoafetiva, perturbações do humor. A ideia, e dentro da clínica sabemos isto, é que temos aqui perturbações em que o grau de diferenciação sintomatológica se vai apurando. Quanto mais caminhamos aqui, mais temos sintomas bem organizados, bem estruturados, com uma vivência mais organizada da pessoa, do seu sofrimento. Quanto mais estamos nesta ponta, mais incapacidade a pessoa tem em lidar com o seu sofrimento, em perceber sequer o que é que está a acontecer com ela, em organizar pedido de ajuda. Portanto, é uma pessoa que está muito mais debilitada. E, naturalmente, dentro deste espectro, a base neurológica destas patologias será muito mais grave nesta ponta, o número de circuitos neurológicos afetados é muito maior aqui, do que nesta ponta em que há uma estruturação do sistema nervoso central muito mais diferenciada e, portanto, permite a tal diferenciação e organização de sintomas. Estes sintomas surgem, portanto, nesta área do espectro com predomínio de sintomas cognitivos ou de sintomas negativos, chamados sintomas negativos, que têm a ver com a desorganização do funcionamento psíquico da pessoa, e depois vamos tendo sintomas positivos e sintomas do humor, portanto, como disse, mais diferenciados. E os fatores de risco que estarão envolvidos, naturalmente os fatores psicossociais, não é que sejam menores aqui, mas terão muito mais importância neste lado do espectro, enquanto que outros fatores, sejam de ordem genética, sejam de ordem de lesões traumáticas para o sistema nervoso, serão muito mais importantes nesta área do espectro. Ora, aquilo que eu vos mostrei há pouco para enquadrar a conversa, este caso, por exemplo, em que claramente tínhamos uma história de grave disfunção familiar, de grandes agressões e que, portanto, justificavam plenamente aquele comportamento.
era uma situação que nós, imagino, que iríamos, com uma deficiência intelectual ligeira, também não sei se repararam, iríamos pôr alguém que teria aqui alguma perturbação, nem sei se conseguimos definir, porque ela só tinha o diagnóstico de deficiência intelectual, de facto, era aquilo que nós também tínhamos à partida, mas em que estes fatores psicossociais são fatores fundamentais para aquela estruturação, não é? O que é certo é que esta jovem, por mais intervenção psicológica, ocupacional, de acompanhamento, no fundo, interpessoal, que se fizesse, não conseguia sair daquele modelo de funcionamento. E quando acabamos por pôr a hipótese de que há uma patologia psiquiátrica por trás, mal documentada, e intervimos farmacologicamente, esta jovem altera radicalmente o seu comportamento, consegue estabilizar, consegue ser colaborante, consegue integrar-se nas atividades e, portanto, aquilo que parecia uma história que tinha a ver só com fatores psicossociais, afinal tinha por trás alterações graves a nível neurológico. E este é o campo destes doentes complexos em que temos que pôr todas as hipóteses e nunca estamos certos de que a hipótese que temos em mãos neste momento é segura, temos que continuar sempre a explorar novas possibilidades e, portanto, são doentes que nos desafiam muito e em que o sucesso do tratamento e da intervenção é sempre muito frágil e pouco seguro. E chamar a atenção que, de facto, esta área da deficiência intelectual, que nós costumamos colocar um bocadinho fora da saúde mental como algo que, isso é para a educação, é para a segurança social, nesta perspectiva, o problema da deficiência intelectual é que não consegue, são pessoas que não conseguem documentar e organizar as suas queixas, mas elas têm, de facto, grande sofrimento psíquico. E, portanto, temos que terem muita atenção às alterações que surgem nestas pessoas, que habitualmente é pelo comportamento, que não tem outra forma de se exprimir, e, portanto, pensarmos nelas, não só no contexto das alterações cognitivas, mas tentar perceber se haverá sintomas mais específicos a nível da alteração do humor, a nível da alteração do pensamento, a nível da percepção, que podem estar a condicionar aquele comportamento alterado. E esta é a perspectiva que temos tentado desenvolver no nosso centro. Naturalmente, fomos confrontados com esta realidade e fomos desenvolvendo e estruturando o nosso trabalho nesta perspectiva de não olhar para a deficiência como a causa de todos os males, mas a deficiência estar a camuflar outras alterações que existem e que são tratáveis, que eventualmente nunca são perfeitamente claras, mas que temos que procurar sistematicamente. E salientar também a importância de, facto, alterações neurológicas. Nós muitas vezes olhamos para estas pessoas, porque muitas delas, de facto, têm histórias de vida muito complicadas, quando há uma passagem familiar, quando há fatores genéticos nestas deficiências e vão passando de geração para geração, e, portanto, são famílias muito carenciadas, com graves problemas, com graves dificuldades, e pensamos muito nos fatores psicossociais, mas, de facto, as alterações neurológicas, estruturais estão lá e, portanto, isto obriga-nos a tentar uma intervenção médica, uma intervenção clínica investida e tentando sempre procurar alguma solução, não desistir. Não é? Portanto, com isto, eu tentava fazer esta definição da pessoa com doença mental complexa. É uma pessoa que terá uma doença mental crónica e incurável. Este substrato neurológico da alteração estrutural diz-nos que não é uma coisa que se vai curar. E isto é qualquer coisa que parece, dentro da psiquiatria, fácil de perceber, mas noutras áreas pode não ser tão linear. Eu lembro-me de uma diretora de uma SESI que me dizia, a certa altura, em reuniões de trabalho, para tentar organizar o apoio a alguns utentes, que não percebia porque é que eles não se curavam. Eu não consegui perceber o que é que ela estava a dizer da primeira vez que disse isto. E numa segunda reunião também não consegui perceber. E só à terceira é que se fez assim, um clique na minha cabeça e eu percebi que ela estava a pensar que aquelas pessoas com quem trabalhavam, a pessoa não tinha nada a ver com reabilitação. Era um cargo de nomeação e não percebia nada daquilo. Pronto, também tinha essa desculpa. Mas o que é certo é que estava lá e estava à frente da instituição. E, portanto, na perspectiva dela, as pessoas que estavam lá, como qualquer pessoa que, imaginem, com uma crise depressiva e vai ao médico e toma um antidepressivo e cura-se, aquelas também sabiam de curar, porque é que não se curavam? Okay? E então eu tentei explicar que, de facto, a perspectiva não era curar, que era uma questão estrutural, que aquilo era definidor do funcionamento da pessoa, aquelas alterações que estas pessoas tinham e que tinham de tentar equilibrá-las e ajudá-las a lidar o melhor possível com essas alterações. É incurável, de facto.
terá períodos de exacerbação, também há ciclos, também há fases de agravamento de patologia, se bem que nunca limpa completamente os sintomas. Há sempre algum nível de sintomatologia, há sempre algum nível de disfuncionamento, há sempre algum nível de sofrimento. Não é? Tem por base alterações estruturais do sistema nervoso, isto também acho que é muito importante. Manifesta-se muitas vezes ou predominantemente por alterações de comportamento. E são pessoas que não verbalizam, não se queixam, não conseguem organizar as queixas. Não é? Condiciona a dependência de terceiros para atividades básicas de subsistência, claro, temos a segurança social também envolvida. Impede a sua subsistência autónoma, e desenvolvendo projeto de vida personalizado. Não é? E o tratamento é parcialmente eficaz. Não temos tratamentos seguros e eficazes. Isto é o contexto, e às vezes há perguntas que nos fazem, há desafios que nos fazem, que depois são sempre bons porque ficam como referência. Eu lembro de um colega que dizia: João, que há uns anos, o diagnóstico de perturbação da personalidade é um mau diagnóstico. Não? Eu evito sempre. Porque um diagnóstico de perturbação da personalidade, e aqui há uns anos atrás, agora não estou ligado à formação médica, não sei como é que olham para estas coisas, mas era uma abordagem muito psicológica, uma perturbação de personalidade, pronto, faz psicoterapia, terapia de grupo, e aquilo é uma coisa que está estruturada daquela maneira, não vai mudar muito, não é? Hoje, para mim é claro, e creio que é isto que se fala hoje em dia, há de facto aspectos da dinâmica psicológica da pessoa que organizam um modelo de personalidade, mas antes desses aspectos surgirem, há alterações neurológicas de base, há perturbações biológicas, orgânicas, que estruturam uma dinâmica de temperamento, de emocional, algo que é a base para que essa organização depois psicológica surja. Okay? E, portanto, já não é um diagnóstico tão mau assim para mim hoje, uma perturbação da personalidade. Agora, quando eu penso que há alterações neurológicas, eu tenho aqui espaço para intervir também enquanto psiquiatra, farmacologicamente. Sei que não vou ter muito sucesso eventualmente, porque são alterações difíceis, não tenho armas eficazes para tratar essas alterações, mas vale a pena tentar alguma coisa. Mas são os tais doentes, como ele dizia, não gosto, porque nós não conseguimos ser totalmente eficazes, somos parcialmente eficazes. E é uma eficácia que também é muito flutuante, às vezes a coisa descamba completamente, não é? Lembro de outra pergunta que me fizeram uma vez, alguém ligado à FENACESSI, que me dizia: Dr. João, desculpa lá, mas porquê é que os psiquiatras não gostam de pessoas com deficiência? Porquê é que os psiquiatras não gostam de pessoas com deficiência intelectual? Sinto caras, uma provocação dentro da amizade que tínhamos, pronto. Mas que me deixa também a pensar e eu fiquei a olhar para ele e pensar: acho que ela tens mesmo razão. Porque, e quando falo com colegas sobre isto, realmente o pessoal diz: pô, João, mas o que é que a gente espera de uma pessoa com deficiência? Que não vai dar grande resultado, não é? E aqui vamos ter aquilo que a doutora Cristina dizia há pouco: a saúde foi saindo, não é? A saúde foi saindo porque a saúde, que são poucos, como disse também muito bem, está tão assoberbada por solicitações de tanta ordem, que aquilo não vamos fazer grande coisa. E, portanto, naturalmente vão saindo, porque não há grande coisa a fazer. Eu digo que há muita coisa a fazer, mas eu estou num contexto particular em que acabei por ficar e, portanto, tenho essa disponibilidade para poder investir nestas situações. Agora, na nossa prática habitual e num contexto hospitalar, de facto, não conseguimos ser muito eficazes nestas situações. E, portanto, a saúde vai saindo, porque acha que já fez o que tinha a fazer, mas depois fica a segurança social a par com os meninos nos braços e dizer: mas não está bem, ajudem lá. Não, a gente já fez o que tinha a fazer, não, mas não está bem, mas já... E ficamos nisto, não é? A tal área luminosa em que não conseguimos sair daqui. Portanto, esta é a dificuldade, eu acho que é isto que define a tal área em que a articulação entre as duas áreas se torna muito difícil de fazer. E procuramos respostas para elas, naturalmente. Esta é a área que eu não sou perito, tenho alguma experiência. O que é que eu conheço? Conheço os centros de acolhimento residencial especializados na segurança social. Antes destes, há os centros de acolhimento residencial, que muitas vezes tentam lidar com situações em que têm, de facto, alterações graves não identificadas inicialmente, porque vêm pelos comportamentos delinquentes, porque bateram no pai ou na mãe, ou na avó, porque estão a arranjar conflitos permanentemente e, portanto, são jovens que vão
vão ser retirados, não é? Como se costuma dizer, e vão para um centro de acolhimento. Mas depois no centro de acolhimento percebe-se que aquilo é mais complicado do que parecia e eventualmente vão para um centro de acolhimento especializado. Primeira dificuldade. Temos as CPCJs, temos as EMATs, não temos resposta para estes jovens, eles são muitos e só temos 5 no país todo. E, de facto, são muito poucos para aquilo que temos. Depois, dentro da Segurança Social, temos pessoas que dizem claramente isto está mais neira, isto não faz sentido nenhum, isto são pessoas que são da saúde, eles têm que arranjar as respostas na saúde, isto aqui não faz sentido nenhum. Depende. Aquele com que eu contactei é o que está perto de mim, que é este do Paracachopos, da Ronches, e, de facto, foi um centro, quando começou, teve 2 anos à procura de apoio do departamento, porque, tendo jovens, estava ligado a um departamento de psiquiatria que não tinha pedopsiquiatria. Não tinha resposta para o centro. E eles insistiam com o departamento que tinham que ter resposta, diziam na lei que tinham que ter, e o departamento dizia que não tinha resposta, porque não havia lá ninguém para dar a resposta, não é? Até que tiveram que procurar ajuda e foram ter connosco ao centro de recuperação e fiquei eu a dar-lhes apoio. Até que consegui encontrar uma colega pedopsiquiatra que está a acabar a sua formação e que está lá agora. Mas isto para perceberem que aquilo que está ali, de facto, depois no terreno, as pessoas vão tentando encontrar respostas e soluções e é muito nesta articulação entre as pessoas que estão no terreno que eventualmente as respostas se vão encontrando. Mas que, porquê? Porque de facto os serviços de saúde estão muito carenciados. Há poucas pessoas e não conseguem dar resposta a tudo aquilo que fazem, não é? Pronto, é isto. Depois o que faz, não é? Com a escola e o serviço de saúde da comunidade, mas não tem pessoal no quadro e, portanto, eventualmente é difícil, de facto, conseguir encontrar a resposta adequada para os meninos que lá têm. Depois dos cuidados continuados, voltamos ao 437/98, que já foi aqui muito falado hoje. Não sei o que é que eu escrevi aqui, mas pronto, é aquilo que vocês sabem, não é? E o Plano Nacional de Saúde de 2007-2016 continuava esta ideia de haver uma articulação, não é? Com a Seguridade Social, nos cuidados continuados integrados. Pronto, exatamente. Isto, naturalmente, resultava da extinção de hospitais psiquiátricos e dos serviços de evolução prolongada dos departamentos e serviços de psiquiatria, que aconteceu, mas foi um bocadinho pôr o carro à frente dos bois, porque acabou-se com uma resposta, podia não ser a melhor, mas as que deviam surgir não surgiram entretanto, não é? Portanto, ficou muita gente. Quem é que ficou mais sobrecarregado com isto? A Segurança Social. Não é? Temos pessoas com doença psiquiátrica em lares de terceira idade, temos pessoas com doença psiquiátrica em instituições mais dirigidas para a deficiência, APP-CDMs, associações de saúde mental, CERCIs, e o que vamos vendo é a boa vontade das pessoas que estão no terreno tentando encontrar recursos, ou junto dos serviços de psiquiatria no hospital, ou encontrando profissionais que têm atividade privada, mas vão tentando estas instituições da área social encontrar recursos de saúde com quem fazem acordos para terem o suporte para estas pessoas que supostamente estariam apoiadas na rede de cuidados continuados, mas que temem a não avançar. Foi muito bom ouvir a doutora Cristina dizer que já foram identificadas as dificuldades. Eu acho que foram identificadas algumas, porque depois começamos a escavar e percebemos que a questão estrutural é tão difícil de resolver, porque tenho dito aqui, já várias vezes, já dei por mim a repetir, a carência de profissionais de saúde mental. Isso é um facto incontornável. E, por cima, nesta área também, não só a carência de profissionais de saúde mental, mas também profissionais de saúde mental com interesse nesta área, que é uma área complicada. A minha experiência foi de que, tendo o centro começado a ser identificado pelas instituições do setor social, começaram a ser chamados sistematicamente para dar formação sobre patologia psiquiátrica na deficiência. Então eu andava a correr por aqui, por ali, por lá, mas não falava com psiquiatras, só falava com pessoas da área social. Eu disse, ok. E ninguém me chamava nos departamentos de psiquiatria. De modo eu fiz ao contrário, comecei a falar com os diretores dos departamentos e disse, olha, não querem que eu vá falar disto? E consegui falar em alguns sítios, não foi mal, não cheguei a vir ao Algarve, mas se quiserem, é combinarmos e falamos disso também. Mas pronto, apesar de tudo, consegui falar com algumas pessoas e neste momento, isto já foi ainda pré-Covid, depois o Covid interrompeu este projeto, mas ainda conseguimos passar assim por bastantes sítios e neste momento eu creio que há uma sensibilidade diferente, uma visão diferente desta área. E, portanto, para mim também me sabe muito bem, porque sinto que não foi andar a tentar, a gastar tempo perdido, mas que valeu a pena. Deixar também
este aspecto da psiquiatria forense, que às vezes também está esquecido, mas que também está envolvido neste, é outra área que neste momento se debate com estes problemas. Falava outro dia com o colega Fernando Vieira, que é uma pessoa que já esteve à frente da psiquiatria forense nacional, e que diz que neste momento, no serviço de inimputáveis do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, eles que tinham habitualmente 5% de pessoas com problemas de neurodesenvolvimento, coisas deste ano, neste momento são 40% de pessoas que lá têm que estão nesta tal área cinzenta, não é? Com alterações de comportamento graves e que ficam depois submetidos a medidas de segurança. Não é? Portanto, é mais uma área que tenta dar acaba por dar resposta, necessariamente, porque assim o juiz determina, mas que também acaba por participar nas respostas que existem para estas situações de doentes mentais complexos. O Centro de Recuperação de Menores pertence às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que é uma instituição que se integra no setor social da saúde, e, ao fim e ao cabo, articula com o setor social da Igreja também. Pronto, conhecem o Instituto dos Irmãos São João de Deus, o Instituto das Irmãs Hospitaleiras, pronto, são dois grandes institutos ligados à saúde mental. Nós temos 12 centros a nível nacional. O Centro de Recuperação de Menores é o único que está dedicado à perturbação do desenvolvimento intelectual. Eu diria à multideficiência, porque recebemos pessoas, casos, como aquele que também vos mostrei ao princípio, em que tinha um problema cardíaco grave. Temos situações de, sei lá, a última que temos é uma miúda com 4 anos, com uma condromalácia grave, que fez um colapso de traqueia e fez uma anóxia cerebral e, portanto, tem que vir com uma traqueostomia, uma tetraparesia espástica, sempre acamada, dependendo de cuidados de enfermagem e médicos constantes, faz infecções respiratórias muito facilmente. E, portanto, isto é um contexto claramente hospitalar. Para não viver no hospital, vive no nosso centro de recuperação. Depois temos outras situações, e estas são a maior parte daquelas que nos pedem agora, destas jovens com uma deficiência intelectual ligeira, e depois com manifestações de comportamento agressivo extremamente graves, que não se conseguem controlar, que eventualmente passaram por um centro de acolhimento, depois não há centro de acolhimento especializado, daquele centro de acolhimento passaram para outro centro de acolhimento e passaram para outro centro de acolhimento, e eventualmente conseguem descobrir-nos e conseguem ter lugar aqui no nosso centro. E portanto, é este tipo de situações em que se mistura a deficiência é no fundo, eu, aliás, hoje em dia, quando falo desta área, falo mais da perturbação do neurodesenvolvimento, porque, de facto, falar da deficiência isoladamente é raro o caso que eu encontro em que há só uma deficiência intelectual e o resto está tudo bem. E essas pessoas são pessoas que não dão problemas, são pessoas que aceitam muito bem as orientações e os apoios à volta delas. E, portanto, procuram, essas são pessoas que se integram facilmente, às vezes até com o contexto familiar, e depois ter o apoio institucional mais para a questão da sociabilização, a ocupação, etc. Agora, estas em que, de facto, há patologia associada, e que nós chamamos de diagnóstico duplo, em que temos a perturbação do desenvolvimento intelectual e temos perturbações mentais associadas, estas são aquelas que acabam por nos calhar, e quase todas as pessoas que temos connosco têm duplo diagnóstico. Como é que conseguimos dar resposta a isto? Porque temos um bocadinho de tudo, não é? Temos a área da reabilitação, com terapia ocupacional, psicomotricista, fisioterapeuta, terapeuta da fala, depois ateliês com o educador social, temos também uma escolinha de ensino especial integrada no centro, porque de facto há jovens, se bem que a maior parte delas em idade escolar estão integradas na escola da comunidade, mas algumas não têm condições para ir para a escola. E não é só por questões físicas, há algumas muito limitadas fisicamente e que estão na escola. Então são por questões comportamentais tão graves que não permitem que elas se integrem. Vão estar na escola e vão estar a ser excluídas pelos colegas e, portanto, é uma exclusão muito mais grave do que estarem num espaço protegido que as consiga integrar. E, de facto, é uma resposta importante que também temos. Depois temos a parte clínica específica, o psiquiatra, que sou eu, clínica geral, pediatra, medicina dentária, fisiatra, estamos à procura do neurologista, portanto, depois as respostas de acordo com os tempos de necessidade que temos, e um corpo de 14 enfermeiros que cobre as 24 horas, 7 dias por semana. E depois a parte de serviços gerais, não é? Pronto, tudo aquilo que mantém esta instituição a funcionar, e temos farmácia, serviços administrativos, pastoral da saúde, pronto, tudo aquilo, é uma instituição total. O risco era ficar fechada, felizmente procuramos manter pontos e estar abertos às estruturas que estão perto de nós. O que é que isto permite? Permite que se consiga trabalhar aquilo que faz a Segurança Social muito bem em reabilitação,
atividades ocupacionais, temos um plano individual para cada pessoa com as suas atividades ocupacionais, com o plano de intervenção terapêutica do terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta ou da terapia da fala, de acordo com aquilo que é a situação clínica dela. E depois temos esta parte mais estrita que tem a ver com a área de sintomatologia e de tratamento de manifestações de doença, que eventualmente há situações em que, como dissemos, é frequente haver alterações de comportamento, temos a possibilidade de fazer uma contenção física ou contenção de espaço a par do trabalho de reabilitação, e que é aquilo que não tem sido possível encontrar nas estruturas que nós temos a funcionar habitualmente. É evidente que são 120 utentes que nós temos, não são 120 assim, não conseguíamos, não é? Provavelmente unidades com pessoas com alterações de comportamento mais graves poderão ir até às 15 pessoas, será aquilo que será adequado, mais que isto é muito difícil de gerir. Mas, de facto, conseguir juntar todos estes... Tinha aqui alguns exemplos de situações para vocês perceberem a complexidade. O que nós fizemos também é uma coisa que é a estruturação do diagnóstico, parecemos diagnósticos só de deficiência, ou paralisia cerebral, à parte com outras coisas. Portanto, tentámos estruturar bem as coisas. Uma coisa é o diagnóstico etiológico, pode ser uma doença bem definida, uma cromossomopatia. Outro, o diagnóstico psiquiátrico, neurológico, a deficiência intelectual, hiperatividade, um episódio maníaco, e diagnósticos somáticos a par disso também, para conseguirmos estruturar depois a nossa intervenção, para que seja uma intervenção global e toque todas as áreas de necessidade da pessoa. Okay? Pronto, isto depois faz como tal PI, plano de intervenção individual, em que pomos quais são as necessidades e os problemas, quais são as potencialidades e as expectativas, esta ideia de integrar cada vez mais a pessoa e a família no seu plano de trabalho. Não dizer, nós tomamos conta de ti, não, ela tem que participar também, tem que dizer o que é que quer fazer, o que é que pensa fazer, o que é que queria fazer, o que é que gostava de fazer, e depois a partir daqui define-se então quais são os objetivos gerais específicos, as intervenções, etc. Pronto, tá, vamos acabar, pronto. Isto só para dizer também que, naturalmente, tendo esta experiência numa zona carenciada, acabámos, eu entretanto saí do hospital, já foi há alguns anos, estava no hospital no centro e era difícil, o trabalho ia crescendo dos dois lados e acabei por sair do hospital. Nessa altura, com um bocadinho mais de tempo, propus ao Instituto que abríssemos a consulta externa para a juventude, foi desde 2010 e pronto, e temos estado, isto já está desatualizado, estamos com perto de 500 pessoas em ficheiro e temos uma dinâmica bastante razoável, porque não está a pé do psiquiatra no distrito e, portanto, as pessoas, pelo Serviço Nacional de Saúde, têm que ir para Lisboa, ter uma resposta de proximidade, naturalmente, que elas procuram e tem corrido bem, tem crescido. Pronto. É isto, não vou estar aqui a alongar-me, acho que já fui falando as conclusões, obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. João, foi uma excelente exposição aqui para ilustrar realmente os desafios que são os principais desta articulação complexa com estes doentes também muito complexos, e penso que temos agora tempo para umas questões que queiram colocar aqui à mesa. Não sei se exatamente quantos minutos, mas alguns ainda. Sim, alguns minutos. Doutora Cláudia responde, é que eu estou desculpe, eu esqueci-me de dizer que eu venho de Porto Alegre. Isto é o Centro de Recuperação de Menores, funciona no Alto Alentejo, no Alto Alentejano, é em Porto Alegre. Do Algarve, a doutora Cláudia responde. Desculpa. Peço desculpa. Começamos aqui por esta apresentação em relação aqui à experiência do Dr. João em Porto Alegre. A parte do Algarve será à tarde, falaremos sobre a questão do... À tarde não, agora da segunda parte da manhã no Norte, e depois é que vamos avançar então para o Algarve. Penso que amanhã, durante o dia da manhã, está bem? Mas penso que a resposta é não, ainda não existe nenhuma equipa. Obrigada. Eu ia pedir ao Dr. João Albuquerque que pudesse clarificar como é que é a referenciação das pessoas para o Centro de Recuperação de Menores, não é? Esta clarificação importa, ainda por cima que tem um âmbito nacional, não é? E que respondem de facto àquilo que são as pessoas
com doença mental complexa, não é? Com um quadro de patologias variado, não é? E uma população que habitualmente passa, não só pelo, como disse bem, pelos serviços de saúde, locais de saúde mental, não é? Mas também que durante o seu percurso de vida vai, pelo aquilo que são as histórias de vida, vão também passando por respostas da área do setor social, não é? E importa-me então perceber mais uma vez como é que é a referenciação, quem pode fazer, quem tem essa possibilidade, para toda a população se ficar esclarecida. Obrigado, doutora Paula, com a limitação de tempo a gente tentar abreviar um bocadinho a aspectos fundamentais. Obrigado. O Centro de Recuperação de Menores é uma instituição de saúde. Está na dependência do Hospital Distrital de Porto Alegre. E, portanto, todas as pessoas que entram no Centro de Recuperação de Menores só entram com a autorização da administração do Hospital de Porto Alegre. Nós somos, neste contexto, uma entidade prestadora de cuidados e, portanto, estão identificadas a nível nacional instituições de saúde referenciadoras e só essas instituições é que podem referenciar doentes para internar no Centro de Recuperação de Menores. Portanto, qualquer estrutura que tenha um doente que considere que teria as características clínicas cuja resposta podia ser dada pelo Centro de Recuperação, tem que procurar a entidade referenciadora da sua área e este doente tem que estar ligado à consulta de especialidade dessa entidade referenciadora para que a administração possa passar, então, o termo de responsabilidade para o internamento no centro. Isto é dentro da área da saúde. Naturalmente que surgem, pelo contexto em que estamos, instituições da área social a procurar internamento. Nós explicamos isto, mas muitas vezes não têm uma ligação ou não há o apoio da entidade referenciadora local para este internamento e ficam limitadas por esse aspecto. Temos 1 ou 2 casos raros em que, pela premência e pela urgência, acabamos por abrir uma exceção e o doente entrou em articulação com a Segurança Social. Temos agora um caso, esse foi inédito, que é um caso forense, que foi internado por ordem judicial, porque a juíza, porque tinha sido referenciada à nossa instituição como a instituição que podia dar resposta à situação, ordenou o internamento da utente no nosso centro. E por mais que nós explicássemos que nós não estávamos sob a jurisdição do tribunal, ela tinha ordenado, portanto tinha que se cumprir. E claro que nós não tínhamos câmaras de urgência, porque não é só o contexto, são os centros de acolhimento residencial especializados é que poderão ter esse tipo de estrutura, mas na cabeça dela nós éramos um centro de acolhimento especializado e, portanto, tínhamos que receber o doente. Portanto, até isto temos agora. Continua lá, porque a doente de facto tem condições, que tem características que se adequam ao centro, mas a ideia era que fosse referenciada pelo percurso normal. Isto foi tudo curto-circuitado pela juíza, que ordenou o internamento. Houve ali claro que nós técnicos ficámos um bocadinho zangados com isto, não é? Mas pronto, as patroas são outras. Temos também aqui uma questão dos nossos participantes online, que gostariam de perguntar ao Dr. João em que moldes é feita a participação da família e como é que pode ser feita a referenciação para o Centro de Recuperação de Menores. Obrigado pela pergunta, quem pôs. Portanto, a segunda parte da pergunta foi respondida agora. A primeira parte é um desafio grande para o centro, a articulação com as famílias. Essa é outra área que, não só connosco, mas também nas outras estruturas que existem, os CARs, nomeadamente, é uma área sempre desafiante, porque como há uma resposta residencial, muitas vezes as dificuldades familiares são grandes e, portanto, as famílias ficam afastadas, descansam e toda a gente relaxa um bocado em relação a esse trabalho com as famílias. Nós temos a dificuldade maior de estarmos a nível nacional e, portanto, estamos longe de muitas das famílias. Naturalmente que procuramos acolher pessoas, é um dos fatores de ponderação que estejam mais próximas geograficamente na origem. E o que é feito é isto, é tentar envolver a família, quer no plano de intervenção, perceber quais são as expectativas da pessoa e da própria família. Criámos uma associação de familiares, cada centro, aliás, do Instituto tem uma associação de familiares para dinamizar a participação das famílias na vida dos centros, para apresentarem propostas, para intervirem criticamente, digamos assim, também na nossa atividade. E depois é o Serviço Social, naturalmente, que no dia-a-dia vai fazendo a ponte com as famílias pela distância, tentamos que haja um contacto pelo menos telefónico regular, que haja visitas sempre que possível, que haja períodos de férias em casa, portanto, tentamos evitar dentro do possível que haja um corte com a família
Damos apoio à família também, temos algumas famílias mais disponíveis e com mais necessidade para elas próprias serem apoiadas em termos de desenvolvimento e de crescimento, digamos assim, nas capacidades da família para lidarem com o seu familiar. Portanto, o trabalho vai-se fazendo e é outra vertente importante do nosso trabalho. Sim. Mais alguma questão? Se não, então... Damos por encerrada esta primeira conferência. Penso que vai agora haver um pequeno período de intervalo, não é?